Olha só, agora 11 horas e 49 minutos, o S1 começa com uma notícia muito triste. As imagens que você vai acompanhar agora são do enterro do aposentado Luiz Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos. Ele foi atropelado ontem em Jardim Guaranhuns, Vila Velha. Luiz estava de moto. O homem que atropelou o Luiz estava bêbado, tinha acabado de sair de um motel. A família está revoltada, não é para menos, pede justiça. Vamos para lá conversar com o Falcão, Pois né? é, quem está acompanhando é o Falcão desde cedinho. Aliás, o enterro está acontecendo nesse momento, né, Falcão? É isso, Rafa, Felipe, boa tarde a todos. Boa tarde não, ainda bom dia, né, para todos ligados aqui na TV Gazeta, apesar dessa situação toda. Eu falo ao vivo nesse momento aqui do cemitério público da Ponta da Fruta e sim, o sepultamento do seu Luiz está acontecendo agora. A gente repara a família ali fazendo uma oração, cantando, né? Sentimento, muita tristeza, como não poderia ser diferente, né, pessoal? Eu estou acompanhando desde o velório que aconteceu na capela mortuária do bairro Araçás, onde o seu Luiz morava. Posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que era uma pessoa bastante querida. Muita gente, não só em Araçás, como também em Guaranhuns, né, conhecia o seu Luiz, foi lá prestar solidariedade à família, abraçar a família. Pessoas também que já perderam familiares em acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motoristas embriagados, também passaram por lá para tentar confortar um pouco mais a família do seu Luiz, que, claro, está muito triste e também revoltada com tudo o que aconteceu. O seu Luiz tem, pelo que me contaram aqui, duas paixões. Claro, primeiro é a família dele, então vou acrescentar a terceira paixão. Ele é pai de 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem, e a segunda paixão dele era a moto. Ele fazia parte do motoclube também, tanto que muitos amigos do motoclube vieram aqui se despedir dele e me contaram que para fazer parte do motoclube ele tem que ser um motorista exemplar, nunca, por exemplo, ter tomado alguma multa. E o Luiz, como os familiares me contaram, era sim um motorista, um motociclista exemplar. A terceira paixão do Luiz era a pesca. Depois que ele se aposentou, há quase 6 meses, ele intensificou muito mais, né, esse hobby que ele tem. Passou a pescar durante muito mais tempo. E foi justamente ontem, quando ele estava saindo de casa de moto para pescar, que aconteceu esse acidente. Um outro caso que a gente está acompanhando na edição de hoje do S1 é do motociclista que morreu depois de ser atingido por um carro num cruzamento em Guaranhuns, em Vila Velha. O nome dele é Luiz Cláudio Ferreira, 62 anos, foi atropelado por um motorista que fez o teste do bafômetro e o teste apontou que ele tinha bebido. O motorista, inclusive, está preso. O enterro de Luiz Cláudio aconteceu agora há pouco, uma tristeza enorme para a família desse homem, como eu disse, de 62 anos, que se aposentou, não tem lá muito tempo, cerca aí de 6 meses, e começava a aproveitar a vida sem as obrigações do trabalho. O enterro dele foi marcado por muita emoção, a família está demais revoltada e esperando que aconteça justiça nesse caso. Muita gente veio ao velório na capela mortuária de Araçás se despedir do Luiz. Josiane é a mãe de uma das filhas dele, é ex-esposa e muito amiga do Luiz. Ele me disse que ia pescar. Aí eu falei com ele para ele não ir, que ia chover, mas ele disse que ia. 10 minutos depois chegaram já para me chamar que ele estava morto. Isaías entende essa dor que a família do Luiz está sentindo. A filha dele, a Sâmia, morreu na Rodovia do Sol por causa de um motorista que também estava dirigindo bêbado. Ele veio tentar confortar a família do Luiz. Mostrar para eles que eles não estão sozinhos, porque num momento desse, o que mais deve prevalecer é o abraço dos amigos, da família, o amparo dos amigos. Isso é primordial nesse momento. A família explicou que o Luiz trabalhou por quase 40 anos na UFES e se aposentou há aproximadamente 6 meses. O irmão disse que ele adorava motos, inclusive fazia parte de um motoclube. Esse grupo, você fazer parte, você tem que seguir as regras, não pode tomar multa para ganhar brevet, ganhar colete. Então ele era um cara assim, impecável como condutor e ele estava indo fazer o outro hobby dele, que é pescar. Luiz estava de moto, indo pescar, que era uma outra paixão do aposentado. Só que logo depois de sair de casa, câmeras registraram a moto do Luiz derrapando pela rua. Do lado direito da tela, dá para ver o motorista que causou o acidente saindo do carro. Repare que Luiz ainda estava debaixo do carro, que só parou porque bateu e derrubou um poste. O motorista que fez isso tudo é Lucas Schneider, de 24 anos. Lucas tinha bebido. Aí, ó, aqui no Guaranhuns, ó, bêbado, ó. Aí, ó, cara do sujeito, ó. Cheio de cerveja dentro do carro, ó. Ele tirou o flagrante dentro do carro, ó, mas tá aqui embaixo do carro. O teste do bafômetro só comprovou a embriaguez. Lucas tinha saído de um motel
minutos antes e já saiu fazendo uma manobra de carro errada e arriscada na rodovia Darli Santos. Depois do acidente, Lucas foi preso e a família do Luiz quer que ele continue na cadeia. Essa justiça tem que ser feita, porque se a gente deixar, cada dia se vai um, vai outro, ele vai continuar fazendo o que ele fez. Perdemos nossa mãe agora, né, dia 8 desse mesmo mês. Então minha mãe faleceu, o meu irmão ele morreu, ele foi assassinado, ele foi morto. Oi, gente, eu volto ao vivo aqui no cemitério público da Ponta da Fruta, onde o corpo do seu Luiz foi sepultado agora há pouco. O sepultamento terminou por volta de 11h45, quase meio-dia. Nós mostramos tudo ao vivo aqui no S1. Infelizmente, é mais uma família que sofre a perda de um ente querido por causa de embriaguez ao volante, por causa de mais um acidente envolvendo um motorista que bebeu antes de dirigir. Como eu disse, o sepultamento aconteceu agora há pouco, no cemitério público da Ponta da Fruta. O velório foi na capela mortuária do bairro Araçás. Muitas pessoas foram até lá se despedir do seu Luiz e também dar um abraço de conforto para a família, que está, claro, transtornada com tudo isso que aconteceu. Eu ouvi muito hoje, inclusive dos filhos do seu Luiz, da ex-esposa dele, dos irmãos também, que o Luiz era uma pessoa que gostava muito de viver e, de fato, estava aproveitando esse momento, essa nova fase da vida dele, que é a fase da aposentadoria, pescando bastante e curtindo também moto. Ele faz parte de um motoclube, como nós mostramos nessa reportagem. Pessoas do trabalho do Luiz, que ele trabalhava na UFES, foram também ao velório, vieram aqui ao sepultamento, colegas do bairro. O Luiz era muito conhecido e muito querido também naquela região de Araçás, Guaranhuns. Claro, está todo mundo muito triste com tudo que aconteceu, ainda mais da forma que aconteceu, né? O Luiz acordou cedo e eu me identifico bastante também em relação a isso. E apesar de não gostar de moto, eu acordo cedo para pescar. E ontem eu fiz isso também, domingão. E bem provável, pelo que eu conversei hoje aqui com a família do Luiz, com as filhas, que nós até poderíamos nos encontrar ontem, porque eu fui pescar no local onde ele costuma pescar, onde ele iria pescar ontem, que é ali na prainha, em Vila Velha. Então a gente fica muito sentido por isso, é para desculpa, pessoal, pelo tom da voz, a voz embargada, pelo semblante, porque a gente se coloca no lugar do outro e, claro, ninguém quer perder um familiar dessa forma tão trágica, tão triste, e começar uma segunda-feira na porta de um cemitério, dentro de um cemitério, aliás, né, enterrando um familiar. É importante lembrar que o Lucas Schneider, esse motorista que causou o acidente, que tinha bebido antes de dirigir, ele continua preso e a família do Luiz reforçou isso a todo momento por aqui. Quer que ele continue preso, que ele não sirva de um exemplo negativo para toda a sociedade, como foi, por exemplo, na versão dos familiares do seu Luiz, o que aconteceu com aqueles dois rapazes que atropelaram um casal, mataram esse casal na Terceira Ponte. Eu fico por aqui, volto com vocês no estúdio com esse sentimento de muita tristeza, que acredito que seja de vocês também no estúdio. Não é isso, Felipe, Rafa? É isso, Falcão. O que a gente pensa é que a lei tem que ser implacável, né? Deveria ser, pelo menos, deveria ser. Mas você bem citou aí, um parceiro nosso também mandou mensagem agora há pouco, esse caso que aconteceu em maio, onde aqueles dois jovens, um advogado e um estudante de engenharia, acabaram atropelando ali um casal em cima da moto, na Terceira Ponte. Esse casal, Kelvin e a Brunielli, faleceram na hora, uma batida, um impacto fortíssimo, e já estão soltos. Falcão, obrigado aí por suas informações, viu, sobre esse caso de hoje.